aqui tentando identificar as forças principais. Porque não adianta quando você vai fazer estratégia, a primeira coisa quando você vai fazer estratégia, você identifica a força principal. Se você não identifica a força principal, você não consegue fazer uma boa estratégia. Porque a força principal de ruptura é a que você tem que olhar. Porque é ela que vai criar as metástases. E o cara às vezes olha para a metástase e fica na metástase. Não percebe que é a coisa principal. Isto, na minha opinião, é imbatível como força principal do século XXI. Complexidade vivendo agora uma ruptura que você começa a lidar diferente com a complexidade. Ou seja, não é a complexidade que é a novidade, é a capacidade, a possibilidade que nós podemos ter hoje de lidar com a complexidade de maneira diferente. É isso que está mudando o mundo agora. Porque a complexidade sempre teve aí. O que está mudando o mundo é uma tecnologia cognitiva que permite lidar com a complexidade de uma forma mais sofisticada, mais elegante, mais barata, em que você permite a participação, mas você não perde a produtividade. Porque você não pode chamar todo mundo para conversar, para opinar, porque não vai dar tempo. Então, em termos dessas comparações aí, você vai ver o seguinte: o ser humano, e aí nós vamos entrar agora na coisa da governança da espécie, no conceito da governança da espécie. O ser humano é a única espécie viva que cresce sem limitação de números de membros, pois consegue se reinventar. Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte: os outros animais, você não vê um bando de leões, de 1000 leões. Você não vê um bando de 500 elefantes, ou de 800 elefantes. Tem uma limitação. A matilha de lobo tem uma limitação. Porque eles têm uma capacidade de gerenciamento de governança deles. Essa governança, ela é uma governança que é genética, e aquela governança ela está bem administrada. Se começa a aparecer muito bicho, o que eles vão fazer? Eles vão descartando os mais velhos, vão comendo os bebês, vão fazendo, inventando, para poder ficar num determinado número. Ou se dividir. O ser humano não. O ser humano é a única espécie que vai crescendo que nem os malucos. A gente é abusado. E olha só que coisa que eu vou falar para vocês. Mas sabe como é que a gente... Sabe qual é o preço que a gente tem para poder crescer? Sabe qual é o preço que a gente passa para poder crescer? A gente muda a governança. A espécie humana muda o modelo de governança. O modelo de governança humano não é fixo. Ele muda por causa do tamanho da espécie. Eu fiz aqui um desenhozinho aqui, ó. Aqui, ó. A gente tinha, comparado com os outros animais, uma espécie pequena, que tinha aqui um líder alfa, e aqui a gente pode comparar com as aldeias e tal. Depois a gente foi para as manadas, aí tem o governador, o prefeito, o presidente, a gente estava caminhando para cá, e nós estamos introduzindo aqui, nós estamos criando uma possibilidade tecnológica de nós imitarmos as formigas. Nós estamos criando uma governança da espécie humana que se aproxima do modelo das formigas. Se você me perguntar assim, pô, qual é a perspectiva do ser humano para o século XXI? Nós estamos simulando um grande formigueiro. Aí você vai falar, a gente está virando formiga? Aí eu vou falar o contrário. Para não virar formiga, nós estamos criando um grande formigueiro. Porque hoje nós somos já formiga. Só que nós somos formigas destrambelhadas. A gente para no sinal, a gente vive uma vida de má qualidade, etc. Então, para que a gente melhore essa capacidade, nós estamos nos organizando pelo volume de pessoas que nós temos hoje e pela opção tecnológica que nós temos, nós estamos construindo um formigueiro tecnológico. A colaboração de massa só é possível, o reputacionismo
já é usado pelas formigas desde o primeiro dia que elas começaram a se procriar. Quem inventou o reputacionismo e a colaboração de massa foram as formigas. A gente está imitando. Vou mostrar para vocês aqui um filmezinho, vocês vão ver que a gente está imitando igualzinho. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos criando uma governança, possibilidade. Qual é a possibilidade que nós temos? Criar uma nova governança. E aí vai matar a questão da estratégia. Se a gente entender que a gente está criando um mundo parecido com o das formigas, na política, na economia, na sociedade, na escola, etc., fica mais claro qual é o nosso papel como profissionais de tecnologia para o século XXI. Nós temos que ajudar a criar essa governança e nós temos que ajudar. E criar essa governança significa necessariamente criar colaboração de massa e reputacionismo. Então, como é que funciona aqui as espécies? A espécie, qualquer espécie, ela tem um modelo de comunicação que ela se entende, cria um modelo de governança e isso tem uma relação com a complexidade demográfica. Isso nas espécies é fixo. O modelo de comunicação da espécie, o modelo de governança da espécie e da complexidade demográfica é fixo. As zebras têm um número limitado, os elefantes têm um número limitado. No nosso caso, é um pouco mais sofisticado. O ser humano, ele tem a governança, ele tem a complexidade demográfica, que isso vale para qualquer espécie, e ele vai trabalhar aqui no modelo de comunicação, que eu chamei de modelo cognitivo, ele vai introduzir mudanças no modelo de inovação, no modelo de produção, ele vai alterando. Então, no caso da nossa espécie, a nossa governança, a governança da espécie, existe uma coisa lá em cima, no topo. Sabe qual foi o meu grande aprendizado em termos de empresa? Que era o seguinte: eu não entendia que a governança da espécie está acima das organizações. Eu achava que as organizações definiam o modelo de comunicação. Mas não é assim que funciona, é o contrário. O modelo de comunicação vem de cima para baixo. Vem da tecnoecologia para as organizações. As organizações que vão ter que se adaptar ao novo modelo de comunicação, porque é maior que a organização. Porque se a sociedade adota um novo modelo de comunicação, as organizações são obrigadas a se adequar a esse modelo. Só que as organizações acham que a comunicação que vai ter que se adequar às organizações. Não vai. Não foi assim no passado. O rei caiu por quê? Porque o rei, depois que começou a aparecer a escrita, o rei teve que se adaptar à escrita. Não tinha como. E a escrita era o quê? Era muito mais disseminada, era muito mais horizontal. O papel escrito começou a horizontalizar. Quando é que começou a República? Sabe quando é que começou a República e a livre iniciativa? Quando se lançou a escrita impressa. Porque começou a circular tudo horizontal. Eu leio o que você está lendo, eu leio o que não sei o que, eu leio não sei quem, leio não sei o que. Eu comecei a ter informação que tudo era assim, ó. Jornal Nacional da Missa, 6 horas da tarde. O cara recebia a informação assim, começou a receber assim. A partir do momento que começou a fazer assim, o rei não me representa mais. O que me representa? Aí ele começou a criar centralizar. A primeira coisa que marca o início de uma nova governança é a chegada de uma revolução cognitiva com uma mídia descentralizadora, que horizontaliza as informações. Então a gente começa a mudar os ambientes cognitivos. Aqui a gente tinha um movimento oral. Aqui até essa foto é legal, não sei se dá para ver. São as pessoas lendo o jornal dentro do trem. Quando as pessoas falam, hoje em dia todo mundo fica no celular, você tá no jornal pode, no celular não pode. Às vezes você está lendo o jornal no celular, né? Ah, não, o celular não pode. É viciado. O que é isso? Ficar lendo o jornal no celular e se criticar. E aqui todo mundo já entrando no modelo digital dos formigueiros. Então aqui a gente tem a governança oral, a governança analógica, escrita eletrônica, que ainda entra o rádio e a televisão, e aqui a gente entra incorporando tudo isso com a digital. É o momento que a gente está passando. Aqui eu quero
passar o vídeo da formiga. Agora será que ele não vai entrar? Não, tá aqui. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é uma simulação de um formigueiro dentro de um laboratório. Então, como é que esse estudo que esse cara faz? Ele mostra o seguinte: a coisa principal que ele estudou das formigas é o modelo de comunicação das formigas. Como as formigas se comunicam, né? Como é que elas conversam uma com as outras. Conforme elas vão, isso é uma coisa muito doida da gente chegar à conclusão que a gente está imitando as formigas. Porque como é que a formiga não tem um modelo do líder alfa? Como é que a formiga matou o líder alfa? Como é que a formiga não tem um lobo que manda em todo mundo? Ela tinha que inventar um troço para matar o lobo. Então o que elas fizeram? Elas se entendem através de uma química que elas deixam no chão. Você passa o dedo. Hã? Você passa o dedo assim, Elas se perdem. Então aqui ele vai mostrar o dedo passando aqui. Eles botaram fogo e o rastro, eles perderam a química. E as formigas se perderam. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Para você matar o líder alfa, para você criar uma governança da espécie nova, para você tirar o rei atual, para você tirar o parlamentar, para você tirar o presidente, você tem que criar um modelo em que você possa simular a química das formigas. Eu vou mostrar que a gente está fazendo isso. Então aqui, por exemplo, quando elas... Olha só a bagunça que fica quando elas perdem, cai a conexão. Aqui caiu a conexão. Aí elas se perderam. Agora elas vão resgatar o cheiro e elas vão se localizar. Eu vou mostrar para vocês uma formiga acessando o YouTube. Vocês vão ver a formiga acessando o YouTube. Como é que a gente está imitando na nova governança as formigas e como é que a gente vai, a partir daí, resolver os problemas. Elas agora vão voltar para o formigueiro. Vocês vão ver uma formiga ou uma pessoa, como a gente está ficando parecido com elas. Esse cara, esse vídeo inclusive tem o Poder das Formigas, tem no YouTube. Ele fala exatamente, o que mais impressiona ele nesse estudo é como a formiga se comunica. Essa comunicação, porque aí muitas vezes alguém pergunta assim para mim, mas a formiga tem rainha, mas a rainha não apita nada, a rainha só fica lá jogando formiga para cima. A rainha não manda em ninguém. Olha aí, a formiga acessou um vídeo do YouTube. Olha só o que ela está fazendo. Ela está lá, curtindo lá a porta dos fundos, está gostando, balançando a anteninha dela, né? Como é que ela vai avisar que aqui tem um vídeo bacana, que tem comida aqui? Ela vai fazer como? Ela não avisa para o líder alfa. Olha o que ela vai fazer. Ela vai voltar e vai curtir a comida. Ela vai marcar o caminho. Ela vai dar estrelinha que aqui tem um vídeo. E quando ela marca esse caminho, todo mundo que está vindo lá, as outras formigas, vão saber que este caminho é um caminho bom para você poder acessar. Aí ela faz um comentário aqui, né? Mas observa que interessante, ela com isto, ela matou a necessidade na encruzilhada de botar o garçom, de botar a cooperativa. Porque ela, no momento que ela deixa o rastro, o que ela está falando? Aqui é bom. É isso que a gente está fazendo. A gente está imitando as formigas. E só vai conseguir tirar o líder alfa, e não vai virar bagunça, e não vai ter estupro, se fizer isso. Se tirar o líder alfa e não fizer isso, casa da mãe Joana 3.0. Como é que a gente lida com complexidade? Criando formigueiros digitais, em que você tem o reputacionismo, em que cada pessoa com celular está colocando uma química na rede. Seja uma química voluntária, marcando com estrelinha e comentando, ou seja, comprando uma bateria
e dizendo, eu comprei essa bateria, o cara ganhou uma estrela porque ele vendeu mais uma bateria, fechou mais um negócio. Essa é a rede que a gente está montando. E é isso que vai permitir a gente construir a nova sociedade. Simplesinho como uma formiga. Obviamente que pegar a formiga e adaptar para o ser humano, que é outra complexidade, mas é isso que a gente está fazendo. Então a gente vai dar estrelinha para um político e ele estará político enquanto tiver estrelinha. Começou a vacilar, perdeu a estrelinha, já não é mais político. Você vai, e eu vou mostrar agora como é que as empresas vão funcionar, você vai ter que colocar as pessoas para viver dentro do formigueiro. É uma meritocracia digital. A meritocracia vem dos rastros que a gente está criando. Então, aqui a gente fala das intermediações que a gente está tirando, assessorista, caixa, né? E aí eu boto aqui alguns exemplos, né? Da governança que existe aqui, Mercado Livre, Airbnb, Uber, YouTube, etc. A Amazon faz também, é parcial um pouco, né? Porque a Amazon que ela faz a intermediação, mas ela centraliza, né? Então o que você tem? As grandes empresas vendendo na Amazon. Mas ela tem um pouco de estante virtual também, porque ela tem a venda de livros usados. A Amazon faz meio que um guarda-chuva em relação a quase tudo isso aqui. Aqui tem alguns exemplos de aplicação na cidade, que é onde eu estou trabalhando mais, né? Você tem aqui esse Colab, que é um aplicativo que os caras estão colocando em algumas prefeituras para os cidadãos via aplicativo, né? Tem aqui em vários lugares, tem Teresina, Curitiba, Foz do Iguaçu, já estão colocando os aplicativos para as pessoas dizerem se gostaram do posto de saúde, qual é o problema da escola, se tem buraco, se não tem buraco, estrelinha, rastro, se estourou o bueiro, rastro. Cara, a coisa chega a ponto, dentro do nosso trabalho de plataforma, a gente tem, na plataforma você tem eu tenho um curso que é especialização de colaboração de massa. Então, como é que funciona a nossa plataforma? Em cima tem um gestor da plataforma, que é uma equipe, que coordena todo o algoritmo. Você tem a colaboração, que vem do usuário, e você tem os robôs. O que eu chamo de robô? Em Boston, por exemplo, eles colocaram chip no carro. Quando o carro ele sofre uma determinada queda na rua, o robô avisa para o satélite dizendo ali provavelmente tem um buraco. Não precisa nem avisar via colaboração. O chip avisa do problema. Então você pode ter a colaboração via chip ou via aonde, por exemplo, dentro do ônibus, a gente está fazendo um aplicativo, discutindo o problema de fiscalização de transporte no Rio. 40 fiscais para 7 mil ônibus. Só com formiga para resolver esse problema. 40 fiscais, 7 mil ônibus. Então, o GPS resolve uma série de problemas de fiscalização. Mas para saber que tem barata no ônibus, só a colaboração. Para saber que o motorista não parou no ponto que o cara colocou, só com fiscalização, só com aplicativo. Então aí são os exemplos de uso. E aí, como é que muda a organização? Como é que uma organização funciona no modelo atual, que é a governança analógica, e como é que ela passa para o modelo de governança digital? Para a gente analisar o que já está acontecendo e a tendência para as organizações. As organizações hoje, como vocês aqui, e todas as outras, funcionam assim. O consumidor está aqui, o consumidor vê a organização como um bloco. Você tem aqui uma camada intermediária aqui, que se relaciona com os fornecedores, que são vocês aqui internos. O usuário de fora não vê vocês. Vocês não atendem o usuário de fora, porque vocês estão aqui dentro dessa estrutura. O que eu acho que vai acontecer? Isso aqui é o modelo das organizações atuais, que na minha opinião é pouco de médio e longo prazo, em problemas complexos, isso fica pouco sustentável. O que a gente analisa dentro dessas experiências novas? Você faz uma inversão da árvore.
A estante virtual, o TaxiBit, o Mercado Livre, Airbnb, tudo ele, o que ele faz? Ele deixa a plataforma, as organizações passam a ser grandes plataformas de fornecedores e o consumidor avalia os fornecedores diretamente. É como se fosse uma rede de Mercado Livre, de desenvolvedores de software, que cada desenvolvedor é avaliado pelo seu... É como se você fosse assim, no caso do celular, você tem um conjunto de pessoas que atendem na Vivo, por exemplo. Só que em vez de você ligar para a Vivo, você faz contato com uma pessoa, que é o atendente, você dá a estrelinha para ele. E o cara tem uma avaliação. Então, se o cara está vacilando, tu não é atendido por aquele cara, você vai procurar outro. Né? Então, o desenvolvedor de software, você vai atender a opção de gente, você tem, então, desenvolvedores que vão desenvolvendo, né? É uma plataforma de desenvolvimento e as pessoas são avaliadas uma a uma. Então, eu acho que a tendência é você não ter mais, aí mais para frente, ou em vários lugares, você vai ter fornecedores independentes, que é a radicalização da iniciativa privada, em que você vai ter microfornecedores, todos eles trabalhando na base do reputacionismo. Pessoas ganhando estrelinha. O cara tá bom, tá funcionando? Beleza. E a plataforma funciona. Essa plataforma pode ser de um dono tradicional, como a gente estava falando ali, ou pode ser uma plataforma meio cooperativada dos próprios fornecedores. Então o cara vai ser avaliado pelo seu trabalho pelo cliente. Não é o gerente que avalia ele, é o cliente que vai dizer que ele é bom. E você deixa a autogestão rolar. Você cria o formigueiro. Eu tenho trabalhado, e essa mudança, a pergunta, como é que eu faço a passagem da organização tradicional para a nova? Eu tenho trabalhado com a ideia de laboratórios de inovação para implantar a nova governança. Esses exemplos aqui vão um pouco nessa direção. O Bradesco quer inovar, ele está criando startups de inovação. Um centro de pesquisa, quer inovar, fazer disruptiva, faz um centro fora. O que eu estou fazendo é esse centro de colaboração de massa. Esse centro incentiva a colaboração de massa no meu projeto. Enquanto, paralelamente, a empresa continua. Convencional continua, porque vai gerando dinheiro e tal. E a ideia é que este modelo de fora seja a nova empresa do futuro e esta empresa você vai modulando conforme o mercado vai crescendo aqui. Você vai diminuindo esse modelo aqui. Essa é a minha maneira de pensar o problema. É fazer um processo transitório. Exatamente. Então você não quebra coisa, mas você cria startup. Você cria o seu laboratório. Por quê? Como é que eu digo para vocês que essa metodologia funciona? Porque se eu tivesse entrado com essa metodologia nas cooperativas de táxi há 2 anos, eu teria previsto os aplicativos. E eles não previram. Porque eu mostraria para eles o processo de descentralização. E olha, vai acontecer alguma coisa de descentralização, vai acontecer alguma coisa com o negócio de formiga. Toma cuidado. O cara ia ficar atento. No primeiro ele já ia. Ou ele ia desenvolver, ou ele no primeiro ia dizer, vou também fazer um troço desse. Mas não, os caras lá esperando, que nem a indústria da música. Ficou esperando, entrou lá o Napster. Editora também agora. O pessoal fala do livro digital. Na minha opinião, quem está mais comendo a banda das editoras é a estante virtual. A minha sogra, minha filha, tem uma lojinha na estante virtual. Minha sogra, assim, ela vai na livraria, compra o livro, acaba de ler, mete na estante e vende. Só que ela compra 50 e vende a 35. Aí o outro já compra a 35, vende a 23. O outro compra a 23, já vende a 12. São 6 pessoas lendo o mesmo livro e a editora vendeu um só. E como é que vai impedir isso? Não tem como, não é Xerox. O cara comprou o livro. Para esse mercado de usados, o livro digital é ruim, porque o cara compra e não vende para ninguém. Para o leitor que puder vender, é ruim comprar o digital. Né? Então, a perda que a estante virtual provoca nas editoras é grande. Talvez no Brasil maior, né? Do que o... Tinha antes a Bev. A Bev também criou um centro
Você vê, há uma tendência nessa direção de inovar desse jeito. Então eu tenho trabalhado, né? Criei um laboratório na NTT, a gente vai retomar esse projeto agora, a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é implantar colaboração de massa para ajudar a fiscalização dos transportes terrestres, que é ônibus intermunicipal, ônibus interestadual, aplicativo, colaboração, participação. Está se criando um laboratório lá desse tipo. Eles têm, inclusive, lá já fizeram, deixa eu ver se está aqui. Eles fizeram um aplicativo de ônibus. Então, na inovação tradicional, que é a inovação incremental, a gente vai trabalhar com melhorias graduais. E na inovação no laboratório, a gente já percebe a governança digital. A gente introduz a questão da colaboração de massa na estratégia da empresa. A gente diz, olha, vai acontecer descentralização, olha, vai acontecer colaboração de massa. No teu negócio pode acontecer isso? De que maneira que poderia acontecer? Como você se anteciparia isso? Vai olhando para isso. Essa é a macro tendência. Na verdade, você está falando da disruptura, né? Que é o que você estratégia disruptiva. É, disruptiva, que seria a mesma coisa do cometa lá, que botou a sonda lá anos antes de prever, você não está enxergando aquilo. Porque o que acontece? Isso que você perguntou é legal. O que acontece? Eu até tive uma conversa fui dar uma palestra no sábado passado, e a menina foi fazer esse questionamento. Olha só, eu consigo enxergar o olho nu coisas de 2 anos. Até 2 anos eu acho que eu consigo enxergar o olho nu. Mais ou menos assim. Para eu poder analisar 50 anos, eu tenho que trabalhar com estratégia em que eu faça o ciclo completo indo para trás. Entendeu? Eu tenho que jogar 50 anos para trás, analisar qual é a força principal que aconteceu aqui, para ver o ciclo, para poder trabalhar com esse ciclo aqui. Senão eu só consigo olhar para o olho nu. Aqui eu trabalho com teoria, aqui eu trabalho com comparativo histórico. É o que eu chamo de estratégia dedutiva ou estratégia disruptiva. Porque senão eu não consigo analisar isso aqui. Eu só consigo analisar isso e chegar à conclusão das formigas, da descentralização, da complexidade, porque eu estou há 10 anos mais ou menos, a minha tese de doutorado tem um capítulo inteiro de comparação, imprensa, internet. Tem vários autores que trabalham com isso. Eu estou falando isso, mas tem vários autores que a gente não conhece, mas os caras estão trabalhando com isso. É isso tudo que você está falando é muito importante do ponto de vista da gente se pensar, né? Profissionalmente, individualmente, cada um, como organização, como estratégia futura de mercado. Porque, por exemplo, você vai dizer o seguinte, essas mudanças vão acontecer em quanto tempo? Não sei. Seria evidente falar isso. Eu posso dizer, em algumas áreas provavelmente vai acontecer mais rápido. Na mídia está acontecendo forte, porque está no centro do processo. Na área de mineração, com menos intensidade, porque é uma coisa muito... O cara não vai meter um aplicativo para tirar petróleo, entendeu? Pode até não precisar de petróleo, aí é uma outra discussão. Né? Que tem uma discussão, por exemplo, hoje das redes, tem um livro muito interessante como é o nome dele? Chama A Terceira Revolução Industrial. O nome do cara é... Como vai ver? Esse livro, que a Marina inclusive fez o prefácio, ele fala de que quando você tem ele fala da terceira revolução industrial, ele fala, quando você tem uma revolução da comunicação e você tem uma revolução da energia, você necessariamente tem uma revolução industrial, que ele está prevendo. E ele está dizendo que a energia vai ser produzida pelas pessoas em casa através da energia solar. Você vai descentralizar a energia. Se isso acontecer, essa discussão sobre o petróleo daqui a 50 anos é uma discussão, ninguém está olhando para isso, mas é uma coisa que a rede pode mudar esse modelo. Né? Sim. Aí, por exemplo, eu não arrisco o tempo. Por que eu não arrisco o tempo? Porque o tempo
é uma coisa muito difícil de você trabalhar, porque nós nunca fomos 7 milhões de pessoas. Nunca fomos 7 milhões de pessoas. Nós nunca vivemos em megalópolis como a gente vive hoje. Nós nunca fizemos uma internet. Nós já fizemos uma revolução cognitiva, mas internet nós nunca fizemos. Nós nunca fizemos celulares. Nós nunca fizemos colaboração de massa. Eu não sei se de repente pode acontecer uma coisa muito rápida ou uma coisa muito demorada. Uma coisa que tem me impressionado muito em termos de política, porque eu imaginei há 2 anos, há 1 ano atrás, eu nunca imaginaria que a gente teria um retorno aos fundamentalismos do mundo. Eu achei que a gente ia ter uma briga no futuro, que era o pessoal que queria implantar colaboração de massa versus o pessoal que não queria implantar colaboração de massa. O que eu estou percebendo hoje? Você tem o pessoal que não quer implantar colaboração de massa, tem o pessoal que quer implantar colaboração de massa e tem o pessoal que quer voltar para a monarquia. Os movimentos fundamentalistas, inclusive o neopopulismo na América Latina, quer voltar para a monarquia. Ele quer voltar para o modelo mais concentrado do que o atual, sem alternância de poder. Então são coisas que eu não imaginei. Isso vai atrasar o processo. Eu pensei que ia ser mais, mas vai atrasar. Porque a gente vai precisar vencer os fundamentalistas para depois, entendeu? Bom, quero agradecer e pedir uma salva de palmas para o nosso esforço. Ele postou que algo assim, adoro o liberalismo. Hoje eu pedi uma cesta de café da manhã, toda essa complexidade, chegar essa cesta maravilhosa de café da manhã na minha casa. E realmente, outro dia, no sábado à noite, em casa com a Luísa, chovendo, aí queríamos jantar e pedimos um sushi. E eu me lembrei do post dele. Veio lá um barquinho, delivery lá entregando o peixe do Chile, e assim vai. Então, esta complexidade que ele falou só pode ser atendida através mesmo da iniciativa, porque alguém está vendo que pode ter um ganho ali. Porque quando você centraliza, é impossível planejar tudo isso com esta eficiência. Então, a descentralização, a partir dos interesses pessoais de cada um, naquilo que pode auferir de ganho com aquela atividade, é que gera essa eficiência. Eu acho que é isso que ele passou hoje e que nos atendeu perfeitamente bem. Embora tenha havido aquela salva de palmas, eu gostaria de outra.